Querido, querida, eu quero compartilhar com você um texto bastante conhecido no livro dos Salmos. Hoje está fácil para você, né? Abriu no meio da Bíblia, você encontra, a menos que a sua Bíblia seja só o Novo Testamento, aí vai ficar mais difícil. Mas se a sua Bíblia é completa, abre aí no meio da Bíblia, Salmo de número 121. É um salmo curto, eu quero ler esses 8 versículos, mas eu quero me ater ao versículo de número 3. Diz assim, Salmo 121: Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Maravilhoso Deus e Pai, obrigado pela leitura desta tua palavra. Por bondade e misericórdia, Senhor, aplique essa palavra aos nossos corações. Destrava, Senhor, todo e qualquer empecilho. Retira, Senhor, toda e qualquer dificuldade, todo e qualquer obstáculo a que a tua palavra encontre espaço especial em nossas vidas e nos modifique para a glória do teu nome. Venha, ó Deus, e fala aos nossos corações em nome de Jesus. Amém. Querido e querida, eu quero pensar sobre Ele cuida de você. O salmista, de uma forma muito especial, ele diz que ele estava elevando os seus olhos para os montes, certo de que de lá, dos montes, do alto, do próprio Deus, lá de cima, viria o seu próprio socorro. Se você está numa estrada que é boa, numa estrada boa você não corre risco de tropeços. Se você está por um caminho que é bom, os seus passos podem ser firmes. Em algumas ruas, em algumas calçadas, em algumas ruas, na nossa cidade aqui nós temos isso em alguns bairros, que as calçadas são incertas. Uma um pouco mais alto, um pouco mais baixo, umas com depressão, outras com uma saliência, enfim. Isso faz com que as pessoas, os transeuntes, tenham dificuldade de se locomoverem, porque no alto e baixo das calçadas, principalmente se for numa noite, e se for numa noite em que falte energia, com tudo escuro, as pessoas têm dificuldade de andar, porque elas têm medo de tropeçar, elas têm medo de cair. Quando o caminho é bom, os passos do homem podem ser firmes. Você começa a andar com muito mais firmeza quando você está num caminho que é plano, quando você está numa estrada ou numa calçada que não tem ou não oferece obstáculos, que não oferece motivos para tropeços. O salmista, ele descobriu que trilhando por Deus, caminhando por Deus, debaixo ou sob a misericórdia do Senhor, ele descobriu que ele podia andar seguro. Ele descobriu que ele poderia, de todas as formas, em todas as circunstâncias, ele podia andar, porque tinha não simplesmente uma calçada, mas ele descobriu no próprio Deus o caminho para a sua vida. O versículo de número 3, que eu quero chamar a atenção, diz: não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não tosquenejará. Ele sequer vai tirar um cochilo, não deixará vacilar o teu pé. Os nossos pés, eles servem de base para todo o peso do nosso corpo. É natural que depois de um dia inteiro andando de um lado para outro, às vezes as pessoas saem para fazer compras no centro da cidade ou resolver alguns problemas e andam demasiadamente, muito mais do que no dia a dia, do que o seu habitual, e quando chegam em casa sentem que os seus pés estão cansados.
os seus pés estão doendo, os seus pés estão machucados. Quantas vezes, quando a pessoa chega em casa, a primeira coisa que faz é tirar os calçados para que os seus pés estejam sendo arejados, para que os seus pés descansem. O salmista, ele diz que ele, o próprio Deus, o Senhor, ele não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não tirará sequer um cochilo. Como os nossos pés servem de base para o nosso corpo, para transportarem o nosso corpo, durante um momento de subida, se você está subindo uma ladeira, uma montanha, se você está escalando uma montanha, se você está passando por um momento de um aclive, se você está passando por um momento em que existe uma subida, é natural que os seus pés precisem desenvolver muito mais força, muito mais empenho. Para subir, você força muito mais os seus pés, e à medida em que você força os seus pés, cada vez que você dá um passo, o peso por completo do seu corpo fica em cima de um pé ou em cima de um outro pé, e você vai alternando o peso do seu corpo com a tração, com o empenho que você precisa dar para subir, para galgar lugares e situações mais elevadas. Todos nós temos alguns sonhos. Você tem um sonho na vida. Qual é o seu maior sonho? Qual é a coisa com a qual você mais sonha? Ou a atividade, ou a situação, ou a pessoa, ou o emprego, ou a cidade? Qual é o seu maior sonho? Quando nós temos algum tipo de sonho e nós queremos alcançar esse sonho, nós nos esforçamos. E esse esforço é semelhante ao empreendimento que as próprias pernas, que os pés fazem quando nós queremos subir. Se queremos atingir determinados patamares na nossa vida, se queremos alcançar determinados lugares altos, se queremos e ousamos sonhar, nós precisamos esforçar os nossos pés. Mas nem tudo na vida é subida. Eu morei boa parte da minha vida, a minha infância e adolescência, eu morei, a casa dos meus pais ficava numa rua que ela era muito íngreme. Então, para descer era uma situação, para subir era uma outra situação. Com o calor e com o sol que está fazendo nos dias atuais, principalmente aqui no estado do Rio de Janeiro, quem está aqui, quem é daqui, sabe do que eu estou falando. Todo esse calor, imagine você precisar subir uma ladeira. Você vai fazer um esforço descomunal, você vai se esforçar ao extremo, e nesse esforço você vai perceber que todo o seu corpo, ele vai gemer, todo o seu corpo vai chorar, o seu corpo vai suar, para que os seus pés te levem ao encontro do teu sonho, ao encontro da tua casa, ao encontro daquilo que te é muito esperado, aquilo que pode encher o seu coração de paz, pode encher a sua mente de satisfação. Mas existe também os momentos na vida em que nós estamos numa depressão, em que nós estamos descendo, que nós estamos deixando determinados níveis na vida, e nós somos levados a atingir lugares e situações inferiores. Nas vezes ou nos momentos em que nós precisamos descer, os nossos pés, eles servem de sustentabilidade, de equilíbrio, eles servem por vezes de decepções, quando o equilíbrio ele não é acentuado. Quando nós não temos um equilíbrio acentuado, nós deslizamos e caímos. Talvez você já tomou algum tombo, alguma queda na sua vida. Talvez você já caiu, por exemplo, numa rua ou num lugar, num campo de futebol. Muitos jovens adolescentes, homens, meninas, mulheres, quem gosta de atividades esportivas, quantas vezes estiveram brincando, correndo em um gramado, ou estiveram correndo num campo onde só tem lama, e naturalmente as pessoas escorregam.
As pessoas não têm como travar a velocidade que vem, e o campo ou o espaço escorregadio faz com que as pessoas percam o seu equilíbrio. Os pés, eles servem de sustentabilidade, de equilíbrio. E quando nós vivemos equilibradamente, nós não passamos por possíveis decepções. O salmista, ele diz: Deus não deixará vacilar o teu pé. Ele não deixará vacilar o teu pé, Ele dará força aos teus pés. Primeiro, forças para você subir, forças para você sonhar, forças para você sair de um determinado lugar ou determinada situação para uma outra determinada situação ou lugar. Ele dará forças, Ele sustentará, não deixará vacilar o teu pé, de modo que os teus empenhos sejam alcançados e recompensados. Mas nos momentos em que a dor, no momento em que o medo, no momento em que as coisas adversas baterem à porta da sua casa, os teus pés precisam não serem vacilantes, eles precisam ter a sustentabilidade, o equilíbrio de alguém que vive e anda na presença do Senhor. Naturalmente, quando a gente está correndo para subir uma ladeira, eu gosto de assistir sempre que possível aquela prova da São Silvestre no último dia do ano. E muitas pessoas, muitos atletas, a gente vê que tem a equipe especial, os atletas de ponta, eles saem na frente e depois vem o povão. E muitas daquelas pessoas que vão correr a São Silvestre, elas sabem que não vão aguentar todo o circuito, não vão fazer toda aquela operação, mas elas querem participar, e elas começam a determinar para si a necessidade de cumprir alguns alvos, de superar alguns obstáculos. Algumas podem correr 1 quilômetro e cansar e parar, outras podem completar todo o percurso e, mesmo não sendo premiada, se autopremiarem por haverem conseguido superar determinada distância. O certo é que os pés que correm nos levam a algum lugar, e é por isso que precisamos estar consciente de para onde os nossos pés estão nos levando. E eu quero tomar aqui os pés apenas como símbolo da nossa vontade. Eu quero tomar os pés não apenas no sentido literal, mas os pés no sentido da nossa determinação. Os meus pés me levam para onde eu quero ir. E isso nós vamos ver um pouco mais adiante, quando a palavra do Senhor nos diz no mesmo salmo. Ele diz assim: o Senhor te guardará de todo mal, Ele guardará a tua alma, Ele guardará a tua mente. O salmista diz assim: Ele não deixará vacilar o teu pé não vai escorregar, o teu pé ou nele não vai faltar forças para subir, não vai faltar empenho. Na planície, os teus pés, eles te darão velocidade, eles te farão prosperar. Cada passo que você dá, cada metro que você anda, cada quilômetro que você avança, você prospera dentro de um determinado circuito. A palavra do Senhor diz: olha, o Senhor não deixará vacilar o teu pé. Onde quer que você esteja, subindo, descendo, na planície, Ele não deixará vacilar o teu pé. Mas que tipo de pé, ou pé de quem, o Senhor não deixará vacilar? Quer na subida, quer na descida, quer na planície. O salmista, ele diz: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, não um Senhor qualquer, mas o Senhor que fez o céu e a terra. Os nossos pés, ou os pés daqueles que servem, que buscam ao Senhor, o Senhor que criou os céus e a terra, aquele coração que busca, aquela alma, aquela mente, aquela pessoa, aquele ser que busca a presença do Senhor que fez os céus e a terra, os seus passos não serão vacilantes. Portanto, não tenha medo de andar, não tenha medo de prosseguir, se a direção for o foco da direção for o Senhor que esteja te dando, se o foco e a sua direção for a vontade do Senhor.
Muitas vezes as pessoas não chegam a lugar nenhum, se locomovem, mas não chegam a lugar nenhum. Você já esteve perdido em algum lugar? Já se perdeu em algum lugar? De repente você anda numa rua procurando um determinado número, você vai e volta e não encontra o número. Ou mesmo, quem sabe, você dirigindo, você entrou em uma determinada rua e descobriu que um determinado trecho da rua era contramão e você precisou dar uma volta. E nessa volta você se perdeu. E você já não sabia mais voltar. Ou hoje, com a facilidade do GPS, muitas pessoas se encontram. Muitas vezes o GPS leva por caminho certo, mas os GPS também erram. Quem nunca percebeu quando colocou no seu GPS um determinado endereço, percebeu que o GPS estava mandando para uma outra localidade? Nós moramos aqui na Martins Pena, e muitas vezes quando eu colocava a Rua Martins Pena, ao invés de aparecer aqui em Duque de Caxias, aparecia em um outro bairro no Rio de Janeiro. E se eu não estivesse percebendo essa diferença, o GPS ia me levar exatamente para a cidade do Rio de Janeiro e não para a cidade de Duque de Caxias, no bairro da Vila São Luís. Por vezes o GPS erra, mas aquele que fez o céu e a terra, ele não deixa os teus pés vacilarem, porque ele te dá a direção, mas muito mais que te dá a direção, ele também se oferece como caminho. Ele diz: instruir-te-ei e guiar-te-ei pelo caminho em que deves andar. O próprio filho dele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Quando trilhamos no caminho que Deus preparou, quando andamos por Jesus, quando andamos na direção do Espírito Santo de Deus, quando nós andamos na direção e sob a vontade do Senhor, os nossos pés não vacilam. Se você tem convicção de que é a vontade de Deus, vai em frente, sem vacilar. Mas não é se você pensa que é a vontade de Deus, é se você tem convicção de que seja a vontade de Deus. Eu tenho dito aqui na igreja e nas igrejas por onde eu já passei como pastor, e para as pessoas com quem eu converso, que eu costumo falar com Deus pedindo provas, sinais a Deus. Isso não significa que eu seja melhor, isso não significa que eu seja pior. Significa que eu preciso de algo concreto, eu preciso constatar dentro de mim, de que eu estou trilhando por aquilo, ou por aquele caminho, que Deus quer que eu trilhe. Aí eu volto a repetir aquela frase que já falei aqui trocentas vezes, de Mike Mackintosh, que o propósito de toda oração é descobrir a vontade de Deus e fazer dessa vontade a nossa oração. Eu começo a pedir a Deus: Senhor, sobre o que Tu queres que eu ore? Qual é a Tua direção? Qual é a Tua vontade? Quando Deus dá a vontade e a direção, então eu começo a orar em cima daquilo. E não tem como dar errado, porque Deus já sinalizou, Ele já mostrou o caminho, Ele mostra a planície, Ele dá velocidade aos pés, ou seja, Ele me faz prosperar, me faz andar de acordo com a vontade do Pai. Mas os pés também nos transportam de um estado atual para um estado desejado, em todas as áreas da vida. Isso é na vida espiritual, isso é na vida financeira, isso é na vida emocional, isso é na vida familiar, isso é na vida profissional, enfim, todos os níveis possíveis. Os nossos pés, no sentido de nossos desejos, no sentido de nosso empenho, da nossa determinação, do nosso determinismo, os nossos pés nos levam de um estado atual a um estado almejado. Quem tem pé para andar. Não tem pé simplesmente para equilibrar o corpo e ficar parado. Os pés foram feitos para andar.
Os pés muitas vezes são, por exemplo, nas vinícolas, onde não são industrializadas, em muitas das vinícolas e em muitos lares ou em alguns lugares em que as pessoas extraem o vinho de uma forma artesanal, os pés são utilizados para extrair o melhor da uva, para extrair o vinho, o suco da uva. As pessoas usam os pés para extrair o vinho da uva. E isso nos faz lembrar que o vinho que é extraído das uvas, que são machucadas pelos pés, esse vinho nos faz lembrar a nova aliança de Deus com os homens. Por vezes, para que sejamos, ou para que seja extraído de dentro de nós o melhor que nós temos, às vezes alguns pés nos pisam, às vezes algumas situações nos machucam, às vezes o medo bate à porta da nossa casa, às vezes a nossa alma estremece, às vezes os problemas começam a surgir, porque o que existe de melhor em nós precisa ser trabalhado, e por vezes, mesmo que não entendamos, há uma necessidade de os pés pisarem as uvas, para que possamos extrair dessa uva o suco, o vinho, que nos faz lembrar da nova aliança com Deus, ou de Deus para conosco. Os pés também, eles servem para marchar para a guerra. Os soldados, quando vão às guerras, eles saem em fileiras, eles marcham. Os militares, eles marcham. E os pés servem também, enquanto eles estão marchando, servem para dar um ritmo à tropa, para trazer alento à tropa, para despertar na tropa um senso de coletividade, um senso de foco comum. Por vezes, os nossos pés nos levam para determinadas guerras com as quais nós não gostaríamos de conviver, mas elas são necessárias, elas são importantes, são imprescindíveis no nosso dia a dia. Mas os nossos pés também podem e devem nos levar à presença do Senhor Jesus. Jesus, ele diz assim: olha, vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados. Quando você está muito cansado, se alguém massageia os seus pés, traz um refrigério para o seu corpo. Se alguém começa a massagear os seus pés, traz um descanso, não só para o seu corpo, mas também para a sua mente, para a sua alma. Quando o corpo descansa, a alma também descansa. A palavra do Senhor diz que Ele não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não tosquenejará. Por que é que você está tropegando? Por que é que você está tropeçando? Por que é que você está simplesmente deixando o teu pé vacilar? Existem pessoas que ficam em cima do muro, e são aquelas pessoas clássicas que ficam tão em cima do muro, que às vezes o muro é retirado e elas continuam em cima, do nada, para que quando construírem um outro muro, elas já estejam ali em cima do muro. Ora, se você está em cima do muro, você não sabe se você pende para a direita ou para a esquerda. É preciso se posicionar. Na vida, a única coisa, uma das duas únicas coisas que somos forçados a fazer, a primeira é morrer e a segunda é tomar decisões. E você precisa tomar decisões na sua vida. Você precisa sair de cima do muro. Você precisa sair para um lado ou para o outro. Talvez o medo esteja te machucando, talvez o medo de pular para o outro lado do muro e machucar os seus pés estejam te deixando em cima do muro, mas em cima do muro você não vai a lugar nenhum. O muro é exatamente a divisória, o muro é exatamente o obstáculo, o muro é simplesmente aquilo que te prende, aquilo que te limita. Saia de cima do muro, confie naquele que não deixa vacilar o teu pé, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará, porque ele não deixará vacilar o teu pé. Se a tua fé tentar cair, se a tua fé de alguma maneira for abalada, ele vai sustentar a tua fé, ele não deixará vacilar o teu pé. No momento em que Pedro estava andando por cima das águas,
e ele percebeu que estava afundando, que o seu pé estava vacilando, que o seu pé estava descendo, ele gritou e o Senhor segurou pela sua mão, e o Senhor não deixou o pé de Pedro vacilar. Caminhando para o final, os pés se movem pelo comando da cabeça. É a cabeça quem comanda os pés. Algum tempo atrás, eu ouvindo uma entrevista do Ronaldo Fenômeno, jogador de futebol, quando ele estava parando de suas atividades desportivas enquanto jogador profissional, ele usou uma frase interessante. Ele disse: a cabeça sabe o que fazer, mas o corpo já não obedece mais. Depois de algumas contusões, e contusões sérias, como foram as contusões na história desse atleta, ele diz: a cabeça sabe o que fazer, mas os pés já não obedecem mais. O corpo já não tem mais o mesmo impulso e empuxe. O corpo já não tem mais a mesma flexibilidade, a mesma habilidade. O corpo já não tem mais a mesma destreza. A cabeça sabe o que fazer, mas o corpo não sabe como obedecer. Pegando esse gancho nessa palavra que ele deu, o salmista ele diz assim: Ele, o Senhor, não deixará vacilar o teu pé. Quem é o Senhor? O salmista diz: eleva os meus olhos para os montes, aquele que está lá em cima, ele que é o cabeça, ele que vê. E vejamos que antagonismo: aquele que está lá em cima promete sustentar aquilo que está lá embaixo de você, a base da sua vida. Talvez a base da sua vida seja uma fé pequena, talvez a base da sua vida sejam questionamentos, talvez a base da sua vida sejam reclamações, talvez a base da sua vida sejam coisas com as quais você tem dificuldade em conviver, em aceitar. Talvez você esteja tendo como base algo que desconforta muito a sua alma. Mas o que diz o salmista: eleva os meus olhos para os montes, aquele que está lá em cima, dele sim virá o meu socorro. Quem é ele? O Senhor que fez o céu e a terra. Ele não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não tosquenejará. O Senhor te guardará de todo mal, Ele guardará a tua alma. O mesmo que olha para a tua base é o mesmo que olha para o teu interior. O mesmo que sabe das tuas dificuldades é o mesmo que sabe também da sua necessidade e vontade de ir em frente, de subir as ladeiras, de descer com cuidado, de ter velocidade na planície. Ele conhece o seu interior. A promessa dele é que ele não deixará vacilar o teu pé, porque ele guardará a tua alma. Se a tua mente estiver fita no Senhor, se a tua mente estiver voltada tão somente para agradar ao Senhor, para viver com o Senhor, para depender do Senhor, os teus pés nunca vacilarão. E para concluir, a palavra de Deus diz: quão formosos são os pés dos que anunciam as boas novas. Você já viu que tem pessoas que em qualquer ambiente, quando elas chegam, elas alegram o ambiente? O fato delas pisarem em determinado recinto traz uma tranquilidade, uma paz, traz para as pessoas uma sensação de segurança. Que os teus pés nesta noite sejam portadores da bênção, da graça, da misericórdia do Senhor. Que os teus pés nesta noite exemplifiquem a presença de Deus na tua vida, que fortifiquem a vida de outras pessoas que olharem para você, para que muitos possam dizer a você: seja bem-vindo em nome do Senhor. O Senhor guardará a tua entrada, o Senhor guardará a tua saída. Você será muito bem-vindo ao entrar, você deixará saudade ao partir, ao sair, ao se despedir. Você estará impregnando na mente daqueles que estiverem tendo contato com você a alegria de saber que os teus pés não vacilam, porque a tua mente está firmada no Senhor. Me dê o privilégio de orar juntamente com você, pela sua vida e pela vida dos seus entes queridos. Me dá o privilégio de orar juntamente com você
diante dos desafios que você tem. Eu não sei quais são os seus problemas, mas também não me é interessante saber porque eu não tenho condições de resolver esses problemas, mas eu posso, juntamente com você, eu posso ajudar você, juntamente pautado no que diz a palavra de Deus, para que os nossos pés não vacilem. Eu posso, juntamente com você, ir aos pés do Senhor Jesus, entregar a nossa oração. Baixe a sua cabeça e vamos falar com Deus. Maravilhoso Deus e eterno Pai, nós louvamos o Teu nome, te agradecemos, Jesus, pela Tua presença em nossas vidas. Te agradecemos porque a cada dia nós podemos descobrir a grandeza do Teu amor. Ó Deus, que os nossos pés não vacilem, que os nossos pés estejam firmados na Tua presença, que os nossos pés glorifiquem o Teu nome. Ó Deus, dá-nos forças para subirmos onde quer que precisemos subir, ó Pai. Dá-nos equilíbrio nas coisas em que precisamos, ó Deus, ser mais humildes, em que nós precisamos baixar, em que precisamos andar com cuidado. Dá-nos sensibilidade, ó Deus, para que possamos correr na planície, para que possamos galgar dimensões diferenciadas na Tua presença. Ó Deus, sei com cada pessoa que está orando agora, sei com cada pai de família, cada filho, cada cônjuge, em nome de Jesus, Senhor. Penetra nesses pensamentos, nessas mentes, cura, Senhor, suas mentes e seus corações, pois assim oramos, em nome de Jesus, amém e amém. Deus abençoe você.